boa noite. Mais um episódio do meu podcast Sem Filtro Consciência. E hoje vamos falar sobre um tema muito atual, preocupante e que eu acho de suma importância trazer aqui para o meu podcast. A gente sabe que estamos no mês de março, mês da mulher, né? E eu acho muito propício trazer esse tema para cá. E hoje eu convido a advogada, amiga e paciente Milena Holanda. Porém, antes quero agradecer a todos os meus parceiros que estão comigo, né, nesse projeto tão lindo que está fazendo muito sucesso, graças a Deus. Perfecta Farma, Camboriú, Sacolão Caruaru, Parque das Feiras de Toritama e exames laboratoriais Clínica Movimento, que fica em Bezerros. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite e obrigada, Bianca, primeiramente pelo convite, essa oportunidade de falar desse tema tão importante aqui para as mulheres que acompanham o seu canal. E estou à disposição aqui para a gente ter esse papo legal. Vamos sim, vamos começar. Março é o mês da mulher, como eu já falei, mas infelizmente ainda também é um mês que nos lembra de uma realidade dura. Milhares de mulheres continuam sendo vítimas da violência no Brasil. Hoje vamos falar sobre direitos, proteção, principalmente sobre o que muitas mulheres ainda não sabem que podem fazer. Em 2015, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Isso significa cerca de 4 mulheres assassinadas por dia apenas por serem mulheres. Cerca de 37,5% das brasileiras afirmam já ter sofrido algum tipo de violência ao longo da vida. Em muitos casos, o agressor é alguém próximo. 73% dos feminicídios domésticos são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. Doutora, você tem muito caso de violência contra a mulher no seu consultório, no seu escritório, né? Sim, Bianca. Infelizmente, é uma realidade que a gente lida diariamente. No meu caso, como eu sou advogada especialista em direito imobiliário e direito de família, Sim. Os casos que eu mais vejo, né, na rotina do escritório são casos de violência psicológica e violência patrimonial. A lei, ela não traz, né, a proteção só contra a violência física, né? Que muitas pessoas têm essa ideia um pouco equivocada. Mas ela protege contra 5 tipos de violências. Você poderia explicar para a gente, de uma forma sucinta já, o que seriam esses tipos de violência? Claro. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher contra 5 tipos de violência, como eu falei. Sim. Que são a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica e a violência moral. E vamos abordando ao longo do programa esses Cada tipos de violência. Pois é. Quando falamos em violência contra a mulher, muitas pessoas pensam apenas em agressão física. O que a lei considera como violência? É exatamente o que você falou, né? Esses 5 pontos de violência. Mas a partir de que momento que eu me sinta intimidada pelo parceiro, por alguém, que aí eu posso já procurar a justiça, a lei? Então, como eu disse, né, a lei ela já protege, já traz essa proteção bem ampla contra todos esses tipos de violência. E a violência ela começa de forma sutil. A mulher ela pode procurar proteção a partir do momento que ela se sinta ameaçada, né, de qualquer uma dessas formas, e ela vai ter aí o acompanhamento das autoridades para tomar as providências legais, como medidas protetivas, por exemplo. Sim. A gente vê muito casos de mulheres que elas entram em contato, elas estão com medida protetiva, mas mesmo assim elas não são respeitadas. Feito o caso que teve recentemente em Recife, do cara, né? Não tenho adjetivos, eu preciso me controlar. Aqui é sem filtro, mas eu tenho que ter muito filtro, né, doutora? Para a senhora não ficar me defendendo. Estou pronta para lhe defender. Ai, meu Deus. Mas a gente sabe que o quanto a mulher ainda, mesmo estando com a medida protetiva, ela ainda está o tempo todo com medo, se sentindo coagida, se sentindo violentada. 20 tiros na porta. É um absurdo. É um absurdo. É inacreditável. A gente vê um tipo de reportagem dessa e a gente diz assim, a gente está com medo de sair na rua. Exatamente. A gente tá com medo de se expor, a gente tá com medo de dizer onde a gente tá com medo de dizer não. É muito complicado.
Muito complicado. Como está sendo difícil ser mulher hoje em dia? É difícil ser mulher. E eu acho que a principal dificuldade é que a gente vive em uma sociedade que, infelizmente, é machista. Completamente. Né? Então, essa cultura machista que nós lidamos diariamente é um dos problemas para o enfrentamento da violência doméstica, da violência contra a mulher, né, de uma forma geral. Porque, além da cultura, né, tem a falta de informação. Então, muitas mulheres, infelizmente, não têm o acesso à informação em tempo hábil para procurar realmente uma medida protetiva. No caso das medidas protetivas, no caso de haver o descumprimento, né, na hipótese de haver o descumprimento da medida protetiva, o agressor ele pode ser preso, certo? Então, é importante que a vítima entre em contato o mais rápido possível com as autoridades para que as providências legais sejam tomadas. E é importante ter um acompanhamento de um profissional, um advogado nessas situações, claro. Sim, sim. Existe um perfil de agressor? Qualquer relacionamento pode chegar a esse ponto? Então, pergunta polêmica. Polêmica. Eu diria, Bianca, que não existe um perfil único de agressor, tá? Ele pode ser qualquer pessoa, e é aí que o perigo mora. Quando a gente lida com... Até porque eu acho que tem pessoas muito sonsas, né? Sim. Esses narcisistas que ficam manipulando de forma... Exatamente, né? Isso que eu ia completar. Quando a gente lida com um perfil narcisista, né? Muitas vezes ele é aquela pessoa que... Da porta de casa para fora, ele é o melhor amigo, é um bom filho, é um ótimo profissional, mas a violência ela acontece na intimidade. Sim. Então, não tem como a gente identificar com base em um padrão quem é agressor ou não. Ou não. Até porque é um tipo de violência você ficar descredibilizando a mulher, porque é uma violência psicológica. Isso é a violência moral. Moral, né? Isso. Eita, tem essa também, minha filha, vou dizer, viu? É que a violência psicológica, ela... é mais direcionada à vítima e à percepção dela da realidade. Entendi. A violência moral é como ele altera a visão das pessoas sobre aquela mulher. Sim. Então, é o caso de difamação, calúnia, injúria. Ter cuidado com o que fala, né? Tem que ter muita importância sobre isso, porque você pode estar causando um tipo de violência, né? Exatamente. Não é aquela coisa de sinceridade demais. Por que tantas mulheres permanecem em relações violentas, doutora? Então, Bianca, como eu comecei dizendo, né, a nossa conversa, a violência ela não acontece de uma hora para outra. Então, ela é gradual, ela vai escalando. Então, muitas vezes a mulher permanece por motivos mais fortes, eu diria, como medo, como filhos. Mas, algumas vezes, tem a esperança parte também. Financeira, amor... Sim. Né? Todos esses fatores. A dependência financeira, a dependência emocional também. Que eu acho que a emocional ainda é pior. Porque tem mulheres que não dependem absolutamente de nada do homem financeiramente, mas elas não conseguem sair daquele relacionamento porque elas estão muito presas nessa parte emocional. Isso. Que tem a ver com a violência psicológica. Sim, sim. Né? Como eu disse, ela altera a percepção da realidade. Então, aquela mulher, ela passa realmente a não se enxergar sem aquele... parceiro ao lado. Ô, doutora, tem uma onda agora de homens, que eu esqueci o nome, eu tava com esse nome na cabeça, que, como é o nome? Red Pill. Isso. Que eles simplesmente odeiam as mulheres, né? Eles querem, e eles ficam alimentando muito nas redes sociais esse ódio, e assim, é um absurdo o tamanho das quantidades de coisas que eles colocam, né? Eu vejo muito no TikTok, eu vejo muito nas redes sociais, e perfis que estão ganhando uma proporção, assim, quantidade de seguidores, de visualizações, que eu fico incrédula. E eu estava pesquisando justamente por conta desse episódio, e aí eu acho que, assim, isso vai ganhando uma proporção, para que eles tomem mais força, coragem, porque... eles são donos da razão. Eles se sentem validados. Eu acho que o agressor, quando ele vê conteúdos desse tipo, ele sente que a conduta dele está validada. Correta. Então, se tem uma pessoa aí com 2, 3 milhões de seguidores nas redes sociais falando isso,
eu sinto que a minha opinião é certa, sim, né? Sim, então, eu acho esses movimentos, assim, muito perigosos. Demais. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, aqui no Brasil, né? Com a quantidade de feminicídios, como você disse, aqui em Pernambuco mesmo, esse mês nós tivemos uma onda terrível, né? De violência contra a mulher. Foi. E assim, eu acho que nós mulheres, nós precisamos ficar muito atentas aos sinais. Pelo menos é o que eu vejo muito comigo, Sim, sabe? sim. A qualquer coisa que eu veja que possa vir a ter algum sinal que lá na frente pode vir algum tipo de violência ou usar aquilo contra mim, eu me saio. Porque aí você, nos primeiros sinais, você saindo, você já não tá tão mergulhada. Porque quando envolve mais paixão, amor emocional, pra você sair, qualquer pessoa. E principalmente a mulher, que tem a tendência a se entregar mais emocionalmente. Sim. Aí a gente tem que ficar muito atenta, minha gente, cautelosa mesmo, porque tá muito perigoso. E qualquer sinal é procurar ajuda. Qual o número pra ligar, doutora? Quando você... Ou Então, você vê também alguma coisa, né? Esses dias eu vi lá no meu prédio. sério. Nossa, Foi. realmente, tá em qualquer lugar, né? A Qualquer gente não lugar. imagina. E aí, quando eu abri a porta, porque foi uma coisa muito assim, a gente tava aí uma colega minha lá em casa, e aí eu disse, meu Deus do céu, eu nunca tinha me deparado com isso. E aí tinha um rapaz que tava parado assim, como se fosse, oi? Aí ele fez, isso acontece sempre aqui? Aí eu disse, não, que eu tenho escutado. Só se foi como eu saio de manhã, só chegou à noite. Aí ele fez, tem que ligar pra polícia. Tem que ligar. E é importante a gente falar sobre isso, Bianca, porque qualquer pessoa pode denunciar, né? Mas a gente fica com medo até de denunciar, doutora. Eu sei que não pode, porque a gente tá... quando a gente denuncia... Você pode salvar a vida de alguém. A vida de uma pessoa. Pois é, mas é tanto medo. A gente tem tanto medo ultimamente de tudo, né? Infelizmente. O número, você perguntou dos contatos, né, que podem ocorrer essas denúncias. Sim. Em caso de emergência, é o 190. Tá? Que aí as viaturas mais próximas vão, né, atender isso. Aí tem que ser no 190. Mas a central de atendimento da Delegacia da Mulher aqui em Pernambuco é 180. Certo. O Brasil ainda está entre os países com os maiores índices de feminicídio, né? Por que esse problema aqui é tão grave ainda? Eu diria que é realmente a questão cultural e a falta de acesso à informação. Sim. São os dois pontos que, infelizmente, fazem a gente ainda viver essa realidade hoje. Por que o homem se sente ainda no direito de dizer e usar frases como: mas ela pediu. Ah, mas a roupa que ela tava. Ah, mas ó como ela me olhou. É a cultura. A cultura que nós vivemos aqui no Brasil hoje não é uma cultura de pensarmos, por exemplo, por que ele bateu? Por que ele estuprou? Por que ele agrediu? Por que ele humilhou? E sempre coloca a culpa na vítima, doutora. Exatamente. A nossa percepção da realidade não é o que ele fez, por que ele fez isso, mas é o que ela fez para causar essa reação nele. E sabe o que eu ainda fico mais pé da vida? Uma mulher falando isso. E a gente vê em comentários no Instagram, alguma coisa que fica assim, como assim? Uma mulher... Poderia ser tua filha, poderia ser tua mãe, poderia ser tua irmã, poderia ser tua amiga. Sim. Empatia zero, sororidade? Não existe. Não existe. Infelizmente. E assim, como a gente vem conversando, né? Principalmente em casos em que o agressor, ele é aquela melhor pessoa do mundo fora da relação, né? Claro. Então... as pessoas têm essa tendência a dizer, mas ele é um bom profissional, é um homem respeitado na sociedade. Ela deve ter feito alguma coisa para merecer isso. A gente tem o caso da mulher, inclusive, que foi assassinada e teve os filhos assassinados, menina, né? E ele ainda fez de tudo para colocar a culpa porque ela traiu. E a onda, no começo, foi essa. Mas foi porque ela traiu, ela mereceu. Ela mereceu. Gente, mas principalmente as crianças não tinham nada a ver com a situação. Nada a ver. Mas ele foi na onda, sabia que ia causar mais dor e sofrimento nela. E muita gente... Eu vi nas redes sociais, né? Muitos comentários, assim. Eu gosto de ver os comentários para saber o que as pessoas pensam. Eu também, vejo muitos comentários. Mas ela também traiu, né? Mesmo que se ela tivesse traído, isso não justifica. Não, jamais. Jamais. Porque se fosse o contrário, é muito comum, né? Homem trair, homem ter
como foi que a psicóloga falou aqui? Se toda mulher fosse matar o marido que traiu, né? Então, hoje é muito... Não, mas o homem trair é dele, né? O homem precisa, aquela coisa, né? Do machismo. É da natureza do homem, né? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Você deixe, você largue, você vai viver sua vida. Poxa, você tem todo o direito de sentir aquela dor e ficar, né? Mas fazer isso. É um extremo, ela não teve direito de ir para o velório dos próprios filhos. Dos próprios filhos. É muito triste. É muito triste. Muito revoltante, na realidade. É revoltante, né? E assim, é muito importante esse ponto que você tocou dos sinais, porque... Essa é a minha próxima pergunta. Pode, por favor. Quais são os sinais que a gente já tem que observar para que vá acontecer um feminicídio? Então, o feminicídio, eu diria que ele é o final da linha, Sim. né? Mas sempre existem os sinais. A questão é que, infelizmente, muitas mulheres ignoram esses sinais, né? Por amor, por esperança de que ele vai mudar. Mas sempre existem, eles sempre estão lá. E dá pra ver. Sim. Então, eu diria que começa com o controle. Controle do celular, controle de conversas. Da roupa. Da roupa, exatamente. Com quem você pode sair, com quem você pode falar. Então, começa com esse controle, depois vem o isolamento da vítima. Ah, você não pode sair com essa amiga não é boa pra você. Depois vem as ameaças, o ciúme excessivo, né? E, por fim, realmente o feminicídio. O caso da mulher que casou e na lua de mel, lembra? Ela foi violentada. Ele bateu nela e tal. E depois ele continuou violentando ela. A sorte é que tinha câmeras. Tu lembra desse caso, né? Sim, sim. Menina. E assim, ele tinha os sinais, você falando os sinais, ela falando, né? Não, mas ele era só, o que ele mostrava é que ele era muito ciúme. Muito ciumento. Ela ia pra academia, ela tinha que usar a hora que chegava, saia, se passasse 10 minutos, já era um problema. Da roupa, do controle, né? De deixar assim, você... Tem que ter a localização do celular. Do celular, de monopolizar e de manter aqui na palma da mão. E por último caso foi feito o que você falou, viu? A violência. E se ela mantivesse nesse relacionamento, quem sabe? Graças a Deus que ela tomou uma decisão. Né? Porque poderia, Deus o livre, ter acontecido o feminicídio. Infelizmente, né? E que bom, né? Que muitas vezes a mulher, quando chega nessa etapa da violência física, né? Ela realmente acorda. Porque, como eu digo... A violência psicológica, a violência moral também, ela é sorrateira, né? Ela não deixa marcas. Então, é fácil da gente ir desculpando. Ah, não, mas ele estava estressado, né? Sim. E depois vem o desculpa. Tem muitos que, mas me desculpa, eu perdi a cabeça. E é um ciclo, sabe? Muitos psicólogos falam que é a lua de mel, né? Então, ele agride ou ele humilha... E depois vem aquele mar de rosas. Aí compra flores, né? Pois agora presenteia, compra uma coisa, uma outra, né? Aí ela pensa, não, agora ele mudou. Mas sempre vai piorando. A tendência é ir realmente escalando a violência. Na tua visão, o sistema realmente protege as mulheres ou ainda falhamos muito nisso? Infelizmente, ainda falhamos. Principalmente em questão da demora, né? Como você disse. Então, eu vejo que não é só um problema... do sistema, ou seja, das delegacias de polícia, dos profissionais que trabalham. Hoje, aqui em Pernambuco, nós contamos com a Sala Lilás, inclusive, que é um ambiente mais acolhedor para a mulher vítima de violência doméstica, né? Vítima de violência psicológica, moral, patrimonial, todos os tipos de violência. Então, ela vai ter esse acolhimento mais específico para o caso dela. Mas, muito embora a gente tenha esses mecanismos, às vezes a informação não chega a tempo, a mulher demora a procurar ajuda, os familiares também não têm medo de ajudar, né, de denunciar. Sim. Eu vi uma reportagem falando sobre essa Sala Lilás, porque no metrô tinha um senhor tirando uma foto de uma criança e a mãe viu. E a criança também. Então, eles acionaram a segurança local. E aí, a criança muito chorona, muito nervosa, a mãe também, e ele foi preso, né? Sim. Então, assim, quando pegaram o celular dele, tinha várias fotos da criança. E ele disse que tirou porque estava parecia muito com a minha neta. Eu ia mostrar a minha neta como elas pareciam. Creia.
É um absurdo. Um absurdo. E realmente eles acham que as pessoas vão acreditar nesse tipo de fantasia. Sim. São doentes, realmente. É uma doença? É. É uma doença e é um pouco de mau caráter. Um maldade. pouco não, né? É mau caráter. Eu não acredito que a gente possa tratar essas pessoas totalmente como monstros, né? Porque quando a gente trata como monstros, a gente ignora a ideia de que são humanos, que aquilo ali é um erro. Que sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. Claro que existem patologias, né? Sim. Mas é um ser humano adulto, funcional, que está fazendo aquilo ali de livre e espontânea vontade. Sim. Né? Doutora, o que é a Lei Maria da Penha e por que ela foi criada? A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante que nós temos ao combate à violência contra a mulher aqui no Brasil. Uhum. E ela foi criada justamente com esse intuito, de trazer qualificadoras para a violência contra a mulher, ou seja, tornar os crimes mais graves perante a lei, tá? E também trazer outros tipos de violência, né? Então, nós temos aí, como eu falei, 5 tipos de violência contra a mulher. Sim. Então, o ideal dessa lei é justamente essa, proteger e acolher a mulher vítima de violência. Doutora, também tem a lei da Carolina Dickmann, né? Que é quando as fotos dela foram expostas nas redes sociais nuas, foram os nudes, e aí criou-se essa lei, né? Isso. Que é para proteger as mulheres desse tipo, que é um tipo de violência também, correto? Esse aí é o tipo de violência moral. Moral, sim. Porque denigre a imagem da mulher para a sociedade, para outras pessoas. Sim. Tanto de lei que tem, assim, para nos proteger, e ainda é um absurdo a quantidade de porcentagens, né, que vem acontecendo, que a gente se depara. É que a informação chega tarde. Ou a pessoa não tem a atitude de procurar no momento certo, quando aparecem os sinais, né, como a gente falou. Mas, assim, também o que é revoltante é porque, às vezes, tem casos que a mulher procurou, ela tá com medida protetiva, mas mesmo assim, acontece, né? O que são medidas protetivas e como funcionam? As medidas protetivas são mecanismos trazidos pela lei, né, para que a mulher ela tenha esse acolhimento em um momento inicial e realmente uma proteção. Certo. Então, existem vários tipos. Proibição de contato com a vítima, então, pode ser contato telefônico, contato pessoal, né? Então, tem proibição também de falar da vítima para outras pessoas. Entendi. Então, vai depender muito do caso, né? Sim. Da situação e do tipo de violência que aquela mulher está sofrendo. Tem até uma questão de quantos metros a pessoa pode ficar, né? Tem. As medidas protetivas, elas podem ser concedidas em até 48 horas, dependendo da urgência e da situação. Entendi. A partir do momento que o homem, ele passa pela Maria da Penha, ele já perdeu seu réu primário, correto? Correto. E aí, se for uma segunda acusação, tal, ele já vai ser preso. Se ele descumprir, como eu disse, se ele descumprir qualquer medida protetiva, ele pode ser preso. Entendi. Quanto tempo leva para uma mulher conseguir uma medida protetiva? Você respondeu 48 horas, não é isso? Até 48 horas. 48. Podendo ser até menos. Sim. Dependendo da urgência. Quais provas ajudam uma mulher a denunciar essa violência? Então, qualquer tipo de prova. Celular, ligação, ligações, amiga. Registros médicos, né? No caso de violência sexual, violência física. E até psicológica, né? Caso a pessoa tenha laudos, também pode ser utilizado. Sim. Depoimentos de testemunhas, né? Então, se tiver, nesse caso específico, depoimentos de familiares, de pessoas que presenciaram o fato. Mas o mais importante é a palavra da vítima conta. Isso é importante, as pessoas saberem. A palavra da vítima vale muito nesse tipo de situação. Sim. Então, é a principal prova, eu diria. Eu lembro que no começo da minha profissão, eu trabalhei no açaí. E aí, eu indo a caminho do açaí, era muito cedo que eu pegava, era 6 da manhã, eu tinha que bater meu ponto. E aí, eu fui assaltada ali na Praça da Criança. Sim. E eu fui assaltada por uma mulher e um homem na moto. E roubaram meu celular, meu iPhone, meu computador, tudo. E eu levei um murro na boca. Meu Deus. E aí, eu fui pra delegacia com o meu ex, né? E aí, foi um delegado, não foi uma delegada.
E a forma, né, que ele falou, assim, de tipo, mas por que essa agressão toda? Aí eu olhei assim, e eu que tenho que saber? Eu tava indo trabalhar, eu tô aqui toda machucada, o emocional, o né? trauma que eu fiquei dormindo com meu irmão um tempão, foi muito traumático pra mim. Não consegui mais trabalhar, porque eu não queria mais fazer aquele percurso, de jeito nenhum. Então, assim, a forma da abordagem, né? Porque a violência física, ela deixa marcas e com o tempo essas marcas, elas vão ser curadas. Sim. Mas a violência psicológica, né, os traumas que ficam, eles são muito mais difíceis de serem curados. São. E aí, fazendo essa ligação, né, da violência, que não foi do que a gente está falando, mas, assim, às vezes, quando você vai fazer a denúncia, a forma da abordagem também faz muitas mulheres recuarem. Com certeza, com certeza. Então, a forma que você vai procurar, por isso que eu acho que é tão importante, na maioria das vezes, nem sempre são mulheres delegadas, pode ser o homem também. Na delegacia da mulher, a maioria dos profissionais são mulheres. Isso ajuda bastante, né? Ajuda, porque a gente consegue se entender melhor, né? Com se colocar certeza, no lugar da outra. Acredito que isso facilita. Total, com certeza absoluta. A mulher, na maioria das vezes, ela precisa ter mais empatia que se colocar no lugar da outra, porque você, feito eu falei anteriormente, você vai dizer assim, meu Deus, poderia ser comigo, poderia ser com a minha filha. Sim, poderia ser com a minha mãe. Exatamente. E assim, muitas de nós já passamos por isso, né? Mesmo que cada uma a um grau diferente. Sim. Mas a maioria das mulheres já passou por algum tipo de violência, né? Então, com certeza. Acredito que por isso é mais fácil ter essa empatia, né? E se colocar no lugar da outra. Doutora, se você pudesse dizer algo para uma mulher que hoje está vivendo violência dentro de casa, o que você diria? Você não merece viver com medo. Você precisa procurar ajuda. Sim. Antes que seja tarde. Tarde demais. Vou fazer um bate-bola contigo, tá? Violência psicológica é violência? Sim, e eu diria que mais grave ainda do que a violência física. Ciúme é prova de amor? Não, é forma de controle. Denunciar destrói famílias ou salva vidas? Salva vidas, com certeza. Medida protetiva funciona? Funciona desde que requerida a tempo. Uma frase que toda mulher precisa ouvir. Você não merece viver com medo. Você merece viver uma vida plena com alguém que te respeite. E eu ainda completaria, você não está sozinha, né? Não, você não está sozinha. Pois é. Se você está passando por algum tipo de violência ou conhece alguém que esteja, denuncie. No Brasil existe o Ligue 180, correto? Que funciona 24 horas e oferece orientação e acolhimento. Falar sobre isso salva vidas. Compartilhe bastante, gente, esse episódio, para que outras mulheres tenham esse conhecimento, para que outras mulheres saibam, né, que não estão sozinhas, que elas podem ter esse aporte. A questão psicológica, tem através do governo alguma coisa que possa dar esse suporte de forma gratuita para as mulheres? Sim, sim. Sim. No momento que a mulher procura o atendimento, né, das delegacias de combate à violência doméstica, ela é encaminhada para os setores do SUS que tem esse apoio psicológico. Sim. Então, facilita bastante até se ela ainda está na situação, né? Se ela ainda está em uma relação que traz esse tipo de ameaça à vida dela, né? Então, ela vai ser encaminhada para os setores responsáveis do SUS e vai ter esse acompanhamento que vão facilitar que ela saia desse ambiente. Ou até se ela já sofreu algum tipo de violência, que ela consiga, né, passar por esse trauma de uma forma um pouco amena, se pode ter, né? Se existe. Sempre é difícil, né? Mas muito. Quando tem esse suporte, né? E o que você falou é muito importante. Você não está sozinha. No momento, eu sei que existe o isolamento da vítima, né? Sim. Como a gente vem falando. Mas no momento que você sai desse ambiente, você consegue ver que existe um mundo lá fora e existem pessoas que te amam, que vão te dar apoio, que vão te dar suporte. Eu acho bem importante, assim, eu acho que muitas pessoas também, às vezes, quando vão falar do que estão passando, e aí elas se sentem julgadas. Mas por que tu não sai desse casamento?
Ah, mas tu tá nisso porque tu quer. Então, às vezes, elas não querem mais falar porque elas se sentem descredibilizadas de compartilhar a sua dor e sua vulnerabilidade. Então, se acontecer com você, de alguma mulher que você conviva, está passando por algum tipo de violência, não tente diminuir a dor daquela mulher. Tente acolher, tente escutar, tente fazer com que aquela mulher ela se sinta, né? Não, eu tô aqui com você. No seu momento, na hora que você precisar e você quiser, eu vou até com você, né? Pra gente denunciar esse agressor. Seja qual tipo de violência for. Então, vocês precisam acreditar na lei. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco descredibilizada, né? Incrédula. De tanta coisa que acontece. A gente fica muito realmente chateada, enfim. Mas que a gente possa acreditar, né? E que a gente possa ter redes de apoios. Porque eu acho que faz todo sentido quando a gente tem uma rede de apoio. Com certeza, com certeza. É muito mais fácil sair de um ambiente de violência doméstica, de violência contra a mulher, quando ela tem esse apoio. Quando ela busca, né, esse apoio das pessoas próximas ou até mesmo das autoridades. Sim, com certeza. Doutora, quero agradecer pela sua participação nesse papo tão necessário, tão informativo, né, que informação salvam vidas. E eu tenho certeza que muitas mulheres, ao escutar informações que talvez elas não tenham conhecimento, né, possam passar esse episódio para outras mulheres e muitas até, quem sabe, lhe procurar ajuda. Então, meu muito obrigada, viu? Fez muito sentido a gente trazer, principalmente nesse mês de março, esse conteúdo para cá. E eu queria finalizar essa temporada do mês de março com você e falando sobre esse tema tão pertinente. Obrigada, Bianca, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui falando desse assunto tão necessário, né? Eu trabalho hoje quase 100% com mulheres, né, vítimas de violência psicológica, violência patrimonial, todos os tipos de violência, de forma geral. E me coloco à disposição para todas que estão nos assistindo ou que conhecem alguém, né, que está passando por esse tipo de situação, para que a gente possa se ajudar e consiga cada vez mais, né, de uma forma com sororidade, tirar mulheres desse tipo de ambiente. Com certeza absoluta. E salvar vidas. E volto a repetir, você não está sozinha e que tenhamos mais empatia e sororidade, minha gente. É importante, né? É um tema que o clima fica até pesado, a gente fica mais, né, com nó na garganta e tal, mas eu tenho certeza que a cada vez mais que as informações foram, né, ganhando mais proporção, a gente vai conseguindo tirar mulheres dessas situações, né? Salvar mulheres. Com certeza. Deixa aqui seu @, seu Instagram, para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho. Meu Instagram é Doutora Milene Holanda, DRA, Milene Holanda com Y. A gente vai colocar aqui para vocês seguirem. Podem acompanhar meu trabalho e, mais uma vez, estou à disposição para ajudar todas as mulheres que precisarem de suporte. Muito obrigada. Encerro esse episódio de hoje e que foi tão pertinente, tão necessário. Espero que nós consigamos ter levado um pouco de informação para você. Compartilhe bastante. Através de informações a gente pode salvar vidas. Muitas mulheres, às vezes, estão passando por algum tipo de situação porque elas não têm conhecimento, né? Mesmo que a gente tenha tanto acesso à rede social, algumas mulheres, às vezes, não têm porque estão isoladas. Então é isso. Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final assistindo. E quero agradecer mais uma vez aos meus parceiros, Perfecta Farma, Camboriú, Sacolão Caruaru, Parque das Feiras de Toritama, ambos laboratoriais Clínica Movimento. E se você tem interesse em participar do meu podcast, entre em contato através do meu @semfiltroconsciência. Será um prazer ter você aqui para a gente falar um pouco do que você faz, dos seus produtos, do seu serviço. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.